Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 17 de julho de 2023, a Ucrânia irá atacar a Rússia no próprio território russo. Aliás, como vem fazendo já há um tempo, mas de uma maneira muito tímida ainda. Deverá atacar com mais firmeza, segundo uma entrevista do general comandante das Forças Armadas Ucranianas, que ele deu ao Wall Street Journal semana passada, o general Valery Zaluzny. E eu quero fazer uma análise aqui das palavras dele nessa entrevista a esse jornal de circulação internacional. Nessa entrevista, ele prometeu, né, que vai atacar a Rússia, e ela vai ser atingida no próprio território dela, porque esses ataques que a Rússia faz, quer dizer, só ela pode atacar o território ucraniano, levantou ele essa questão. E como o Ocidente não quer que a Rússia seja atacada com as armas enviadas pelo Ocidente, ele disse que nós vamos fazer, nós temos condições, nós temos armas também, e deveremos atacar a Rússia com o nosso próprio armamento, fabricado na própria Ucrânia. E aí não teríamos problema, pelo menos com o Ocidente, que vamos deixar o equipamento militar do Ocidente apenas na guerra dentro da própria Ucrânia. Mas nós vamos, assim como o inimigo vem nos destruir, nos matar na nossa própria casa, nós vamos fazer isso na casa deles, ou seja, nós vamos matá-los na própria Rússia. Então, isso mostra uma nova dinâmica da guerra que está sendo proposta pelo general comandante das Forças Armadas Ucranianas, que até agora tem se havido com muita competência nessa guerra. Eles sempre dizem, o Ocidente fala, o próprio Ocidente fala, nós não queremos a guerra no território soberano da Rússia, porque isso poderia trazer um holocausto nuclear, né? Nós estamos confiantes de que, se não houver uma guerra com o nosso armamento na própria Rússia, isso não vai acontecer. Então eles não querem nem pensar esse tipo de coisa para não ter que negociar com o ditador russo essa questão. E por causa disso a Ucrânia tem sido muito tímida nos seus ataques em território russo. Mas ele disse que agora isso vai mudar, ele não vai ouvir ninguém e ele vai atacar na própria Rússia. Acredito que ele falou com o presidente Zelensky para tomar essa atitude. Nessa mesma entrevista, ele também enfatizou que na Ucrânia eles têm todos os recursos necessários a isso. Como eu já disse, ele é com armamento fabricado, mas eles têm. E quero até comentar aqui que agora, recentemente, já no fim de semana, na sexta-feira, a Ucrânia atacou novamente a ponte de Kerch, aquela ponte que fica na Crimeia, construída depois da anexação da Crimeia pelo Vladimir Putin, que liga o continente russo, em cima do Mar de Azov, com a Crimeia. Então foi bombardeado e parte da estrutura ruiu, então ela está interditada novamente. Então ninguém vai esperar, segundo ele, quer dizer, ele deu essa entrevista a semana passada e já aconteceu, embora que essa ponte da Crimeia ela foi construída pelo Putin, mas ela liga a Crimeia. E também o porto de Sevastopol, que daí é território ucraniano, foi atacado por drones ucranianos. Então a guerra continua. O que ele pretende fazer, na realidade, é atingir a Rússia na sua logística, né? Vamos chamar assim, procurar matar a Rússia de fome, né? E o contra-ataque, que por enquanto continua indo lento, mas ele quer, na realidade, atacar o que a Rússia tem de logística na própria Rússia para ser atacado, ou seja, depósitos de munições, seja logística alimentar para as tropas russas, etc. E é uma coisa muito franca que ele falou isso, e esse envolvimento dos militares ucranianos dentro da própria Rússia. Isso ele está sintonizado com toda, eu diria, a população ucraniana que quer isso, né?
O presidente ucraniano não manifestou-se oficialmente sobre isso, mas eu acredito que o general falou antes dessa entrevista do que ele iria dizer na entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, né? Mas o presidente não comentou essa, pelo menos até eu terminar essa matéria aqui, ele não vi nenhum comentário do presidente Zelensky sobre isso. E o presidente Zelensky continua pressionando o Ocidente para que o Ocidente envie o mais rapidamente possível o armamento prometido, inclusive na reunião da OTAN. Os Estados Unidos anunciaram hoje que as bombas cluster, aquelas bombas de fragmentação, chegaram na Ucrânia já nesse fim de semana. Então acredito que logo elas serão usadas pelo exército ucraniano. E isso poderá trazer alguma dor de cabeça, que o Putin já ameaçou retaliar se a Ucrânia usar essas bombas cluster. Ele disse que ele também tem e ele poderá usar contra a Ucrânia. Na realidade, ele já usou isso contra a Ucrânia, né? Então, o Putin é muito uma questão de retórica, né? A ameaça mais grave que foi feita ultimamente é os F-16, que ele considera como uma ameaça nuclear do Ocidente contra a Rússia, né? F-16 não tem nada a ver com ameaça nuclear, mas ele sabe que não terá a superioridade dos aviões dele contra os F-16, que, como eu já comentei em outros trabalhos, eles sempre tiveram um desempenho melhor que a aviação russa, e o exemplo disso foi a guerra entre a Crimeia e entre a Armênia e o Azerbaijão, naquele enclave chamado Novo Karabakh. Então, o Azerbaijão saiu-se melhor na guerra, conquistou um território, e a Armênia perdeu graças ao apoio dos F-16 e o armamento americano que a Turquia usa, porque a Turquia participou na guerra junto lutando aos lados da tropa do Azerbaijão. Achei muito importante trazer isso para vocês, que é uma nova fase, uma nova dinâmica que a guerra poderá tomar, ou seja, há 1 ano e meio atrás, nós estamos mais ou menos há 16 meses, acredito, da guerra, Putin imaginava que a Ucrânia já estaria dominada e que o combate seria só no território ucraniano, quando isso já está mudando, ou seja, a Ucrânia está indo lutar dentro da própria Rússia para trazer prejuízo para a Rússia e com isso fazer uma pressão maior para a retirada das tropas russas do território ucraniano. Porque se eles começarem a ter baixas no próprio território russo, eles vão ter que manobrar as suas tropas e até retirar, né? Como já estão retirando de Zaporizhia. E em Zaporizhia eles estão fazendo o seguinte terrorismo: estão dizendo para a população em Zaporizhia: saiam que vai ter problemas na usina, a usina poderá explodir. E estão indo embora, né? Ainda tem tropas russas lá, mas devem ter tirado já aproximadamente entre 30% a 40% de suas tropas de Zaporizhia. Na realidade, eles estão manobrando para outras áreas onde eles sentem-se mais frágeis. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Peço, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem, e vamos orar também para que haja paz no mundo, paz na Ucrânia, progresso e paz no Brasil. Paz e bem.